Olá, olá, boa noite a todos. Mais uma vez, com grande alegria e satisfação, que nós damos então início ao nosso segundo dia da nossa Semana Jurídica, hoje com uma participação muito especial do professor, doutor, desembargador Cláudio Delor. Então, para darmos início então, às nossas atividades, convido o nosso palestrante para compor a nossa mesa. Hoje nós temos como tema a palestra Inovações Tecnológicas e Repercussões do Direito, e eu vou rapidamente aqui apresentar o professor Cláudio Delor. O professor Cláudio Delor dispensaria apresentações, sempre está participando das nossas atividades, mas como parte do protocolo, farei então aqui uma resumida apresentação. Cláudio Delor é egresso do curso de Direito da Universidade Católica de Petrópolis, tendo sido presidente do nosso diretório acadêmico, o DARC. Foi promotor de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e, posteriormente, aprovado no concurso para juiz de Direito do Estado do Rio de Janeiro, sendo promovido ao cargo de desembargador em 2009. E integra, atualmente, a primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça e também do órgão especial. É mestre em Direito Penal e Criminologia, exerce o magistério desde 1988, tendo lecionado aqui, na UCP, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, na PUC, na EMERGE, Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, e na ESAGE, Escola Superior de Administração Judiciária do Tribunal de Justiça. Foi vice-diretor da Faculdade de Direito da UCP e membro dos conselhos da UCP e da Fundação Dom Sintra. Foi diretor-presidente da Escola Nacional da Magistratura, da AMB, e conselheiro da ENFAM, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, do STJ. É vice-presidente do Conselho Consultivo da EMERGE, coordenador da disciplina Direito Digital e responsável pela inovação tecnológica da escola. Presidiu a AMAERJ, Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, e foi vice-presidente da AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros. É membro efetivo da Academia Metropolitana de Letras e foi eleito, em novembro de 2019, pelo plenário do Tribunal de Justiça para a função de membro efetivo do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Empossado em dezembro de 2019, assumiu a vice-presidência e a Corregedoria Regional Eleitoral e foi presidente do TRE até dezembro de 2021. Então é com muita alegria que eu passo a palavra ao professor Cláudio Delor, uma pessoa de extrema importância para todos nós, e tenho certeza que ele trará grandes discussões e grandes debates sobre as inovações tecnológicas. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Bem, boa noite a todas e a todos. É um prazer sempre muito grande retornar à Universidade Católica de Petrópolis e principalmente de tudo que o nosso querido diretor Maurício Guedes disse a meu respeito. Talvez uma das coisas mais importantes foi a de ter sido vice-diretor da Faculdade de Direito na época em que Mauro Guedes, pai do Maurício, era o diretor da faculdade. E para mim foi uma grande honra e é uma grande alegria mesmo, até eu diria uma grande emoção, estar com você aqui nesse momento, porque nós temos um laço de amizade já de muitos anos e principalmente pela admiração que sempre nutri por você e pelo seu pai, pela família toda. Mas o Mauro era promotor de justiça aqui em Petrópolis e eu também vim para cá em 1988 como promotor de justiça. Sou de Petrópolis, mas estava fora em razão de aprovação do concurso público, tive que ir para outros lugares. Mas retornando a Petrópolis, eu fui trabalhar no Fórum Antigo aqui de Petrópolis e lá reencontrei o Mauro, que eu já conhecia, mas passamos então a estar sempre juntos em razão
da atividade como promotor de justiça. Eu estava em vara criminal, segunda vara criminal na época, e o Mauro estava na civil, curadoria civil. E tínhamos ali um grande grupo de amigos, Mário Reis, que estavam sempre presentes, o Anderson Albuquerque Lima, que era promotor da primeira vara, depois foi para a segunda vara criminal, e, enfim, foi uma época muito importante. Quando vim, então, mencionar aqui na UCP, em 1988, comecei, então, a ministrar aulas, encontrei aqui vários e queridos amigos, e registro o Kleber Francisco Alves, que foi da primeira turma que eu lecionei, e hoje nosso mestre de todos nós, a Adriana Xeremitchev, que é querida amiga de longa data também, e o Pedro Coutinho, que eu fui conhecer agora na posição inversa, eu como juiz da 4ª Vara Civil de Petrópolis, e o Pedro chegando a Petrópolis como curador, promotor de justiça, que atuaria na 4ª Vara Civil, e sempre muito dedicado e um excelente profissional. Vejo aqui também o Carlos Eduardo, o Walter e a Miriam, que foram colegas aqui, foram mais recentes, né? Pessoas com quem eu tive contato mais recentemente, e o Carlos Eduardo, o Cadu, né? Se posso assim dizer, né? Tivemos a oportunidade de trabalhar ainda um pouco a questão do direito penal e da criminologia. Eu tenho uma grande honra de poder falar para vocês, porque eu cheguei a esse tema das inovações tecnológicas e as repercussões do direito em razão do direito penal. O direito penal é que me traz a esse tema hoje. Então, os meus estudos sempre foram dedicados ao direito penal e à criminologia. E vocês sabem, porque já estudaram isso, que o direito penal é um direito sancionador de outras normas, ou como se prefere dizer, é um direito que tem uma natureza subsidiária. O direito penal tem duas características essenciais, a da subsidiariedade e da fragmentariedade. Então, o direito penal não irá, ele próprio, criar, atribuir relevo jurídico a algum fato da vida. Se pensarem, para não entrarmos em discussões aqui de filosofia do direito, se pensarmos apenas na teoria tridimensional do direito do professor Miguel Reale, de fato, valor e norma, os fatos estão aí, a vida está acontecendo. Não é? Esses fatos ganham um valor. O valor que é atribuído pela racionalidade humana, né? O valor que é atribuído às circunstâncias, às coisas que acontecem, etc. E o direito, então, vai atribuir um valor jurídico, transformando essas coisas em bens jurídicos, né? Então, o direito constitucional, se vocês pensarem quantas coisas a Constituição vai, de fato, atribuir a elas um valor essencial. Falamos, se pensarem, a todas as coisas, então, têm o mesmo valor jurídico ao longo do tempo da humanidade? Não, isso não é verdade. Pensem na liberdade. Não, a liberdade é um bem absoluto, tem um valor absoluto, sim, tem um valor absoluto. Mas o valor jurídico atribuído à liberdade das pessoas sempre foi, ao longo do direito, igual? Ou vamos nos esquecer da escravidão? Ou vamos esquecer de sociedades que estabelecem, não é, valores para as pessoas conforme as suas castas, por exemplo, se quiserem ficar? Patrimônio é algo muito importante, claro, mas é algo que se desenvolve ao longo, não é, de um processo histórico de construção. Dignidade da pessoa humana, sim, muito importante, está na Constituição. Então, hoje no Brasil, a Constituição Federal é fundada basilarmente nesse valor
que é o valor da dignidade, da igualdade, da solidariedade. Então, são valores que estão na vida, que foram elevados a um grau de normatividade, ou seja, além de tudo, há um imperativo normativo que vai fazer valer aquilo. Se pensarem, portanto, ao longo do tempo, vocês vão ver que as coisas ganham o seu valor e a sua normatividade jurídica conforme a vida em sociedade vai acontecendo, conforme as coisas vão mudando. Não é? Casamento. Partimos, por exemplo, se pensarmos só num modelo ocidental cristão que nos chega a partir, não é, das colonizações, nós vamos ter um casamento constituído a princípio como algo entre um homem e uma mulher que tem uma determinada caracterização jurídica, com notas de indissolubilidade, e que isso ao longo do tempo, ou seja, com a mudança da sociedade, vai evidentemente se transformando, e o direito então irá atribuindo ou criando novas possibilidades diante de uma mudança que a própria sociedade percebe. E eu digo que cheguei ao tema das inovações tecnológicas e essas repercussões do direito a partir do direito penal, porque a partir do direito penal é que nós vamos perceber, por exemplo, que determinados bens jurídicos começam a ser atingidos, começam a ocorrer crimes que violam aquela proteção subsidiária que é dada pelo direito penal. O patrimônio é protegido pelo direito civil, é um conceito do direito civil. Vamos estar aqui o professor Rony, acho que ele não vem mais quando eu venho falar aqui. Não vi a Josília ali. Oi, Josília, tudo bem? Porque toda vez que ele está na plateia eu fico brincando com ele, então acho que é por isso que ele não vai vir mais quando eu vier falar. Mas o patrimônio é um valor, é um bem jurídico que obviamente tem uma natureza do direito civil, principalmente. Mas a proteção secundária deste bem jurídico, a proteção subsidiária, ou seja, o reforço de uma proteção jurídica mediante a ameaça de uma possibilidade de castigo penal, prisão, ela vai se dar pelo direito penal. Quando nós começamos então a perceber que uma série de bens jurídicos começam a ser violados a partir da tecnologia, nós precisamos então ter intervenções jurídicas, ou seja, precisamos atualizar o direito para cuidarmos exatamente desses crimes que ocorrem por outros meios: o furto, o roubo, o estelionato, as violações à dignidade das pessoas, dignidade sob o ponto de vista da honra, sob o ponto de vista da dignidade sexual, Começam então a ocorrer violações ou ofensas, ou realizações de tipos penais que já tradicionalmente estão na legislação, utilizando de ferramentas tecnológicas que não existiam em 1940, quando basicamente foram definidos os tipos penais. Então, é preciso atualizar o sistema normativo para que velhos tipos penais possam também abranger realizações a partir de mecanismos tecnológicos avançadíssimos. Então, é preciso entender a ferramenta tecnológica para que a gente possa, então, ter definições típicas de figuras criminais que, de fato, abranjam todas essas possibilidades. Eu vou ficar apenas na chamada Lei Carolina Dickmann. Conhecem a Lei Carolina Dickmann? Eu vou passar aqui rapidamente.
A Lei Carolina Dickmann, essa Lei 12.737 de 2012, esse projeto de lei tramitava no Congresso Nacional há muito tempo, até que, em 2012, a atriz Carolina Dickmann sofre uma invasão do seu computador e várias fotos dela, fotos de natureza íntima, são expostas. São 36 fotos que acabam sendo expostas, e a partir daí ela inicia uma movimentação no Congresso Nacional, porque ela não entendia como é que aquilo não é a invasão do dispositivo de informática poderia não estar tipificado na legislação brasileira até aquele momento, porque tramitava com projeto de lei no Congresso Nacional e isso não andava. Então, introduziu-se no artigo 154, o chamado artigo 154A, que depois foi alterado em 2021, eu vou explicar a alteração, tipificando, ou seja, considerando como crime a invasão de computadores. Então, a invasão do computador, por si só, passa a ser uma conduta criminosa. A redação original do tipo, que era a redação que foi dada em 2012, falava em invadir o computador ou qualquer dispositivo telemático, que é a palavra que eles utilizaram, que estivesse com proteção. Então, para que fosse crime, era necessário que você tivesse um mecanismo de proteção no seu computador. Se o seu computador não tivesse um mecanismo qualquer de proteção, você estaria, em tese, autorizando que um terceiro pudesse invadir o seu computador. Isso é uma brincadeira, isso não é verdade. Não é pelo fato de você não ter um bloqueador desses programas, né, de phishing, ou desses programas todos maliciosos, malwares, etc., que você está autorizando que alguém possa instalar um aplicativo desse tipo na tua máquina, no seu telefone. Hoje em dia, até o notebook está em desuso, né? Hoje você faz praticamente tudo com o celular. Então, não é pelo fato de você não ter um mecanismo de proteção que você estaria autorizando, não é, tacitamente a invasão do seu dispositivo. Então, em 2021, esse texto foi alterado pela Lei 14.155 de 2021 para que qualquer dispositivo, a invasão de qualquer dispositivo, seja considerada crime. Então, o simples fato de invadir para o fim de obter alguma coisa, já caracteriza a hipótese de incidência do castigo penal. Então, vejo que foi um avanço grande que decorre exatamente da possibilidade de termos hoje uma série de informações importantes, fotos que cada um tem do jeito que quiser ter, porque isso faz parte da liberdade. Então, eu posso ter fotos no meu computador, no meu telefone, as fotos que eu quiser, desde que eu não agivo. Posso ter foto até de outras pessoas, etc. Vamos ver aqui, por exemplo, na hipótese da violação da dignidade sexual, a chamada pornografia de vingança, né, a porn revenge, onde um namorado, uma namorada, uma ex-namorada, que tem filmagens ou fotos íntimas autorizadas pelos parceiros naquele momento, mas que depois de terminado o relacionamento, ele resolve expor essas fotos porque está com raiva da pessoa. Então, esta hipótese, evidentemente, é uma violação da dignidade sexual e deve, obviamente, merecer o devido castigo penal. Vejam que eu poderia ter essa foto lá em 1920, ter uma foto íntima de alguém em papel, etc., e expor. O que eu tenho agora? Eu tenho uma possibilidade tecnológica que é a invasão do computador, que já é um crime, e depois a violação da dignidade expondo essa foto. A questão da perseguição.
do stalking, né, e o cyberstalking. Você, evidentemente, o ameaçar lá do 147 do Código Penal já estava tipificado, mas hoje você tem uma perseguição que pode ser uma perseguição exclusivamente cibernética. Alguém que te persegue em redes sociais, alguém que te persegue no WhatsApp, alguém, né, que vai utilizando mecanismos tecnológicos para o que de fato, qual é o bem jurídico? Pensem, qual é o bem jurídico, se nós pensarmos no bem jurídico constitucionalmente considerado, que está sendo afetado por esse tipo de conduta como a perseguição, o stalking, o cyberstalking? É a liberdade individual, né? É a liberdade. Alguém que está sendo perseguido, seja perseguido fisicamente, né? Ou alguém que está sendo perseguido pelos caminhos eletrônicos, pelas mídias, pelos Instagrams, pelos Facebooks da vida, etc., né? Que são mecanismos tecnológicos, vamos falar um pouco sobre isso. A pessoa está com a sua liberdade individual diminuída, não é verdade? Porque eu não vou acessar, eu não vou ligar, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, eu não vou postar nada, porque tem alguém que está me vigiando. Então, estas possibilidades, elas passam a ocorrer a partir de quê? Da facilidade do uso das ferramentas tecnológicas. O Caetano Veloso tem uma música chamada Anjos Tronchos, não sei se alguém conhece, ela não é muito conhecida, onde ele fala que os anjos tronchos do Vale do Silício. Quem são os anjos tronchos do Vale do Silício? São os grandes desenvolvedores de tecnologia. Não tenho dúvidas que passamos por um novo processo de colonização, é o que também me interessa muito nesse tema das inovações tecnológicas. As inovações tecnológicas trazem também um grande processo de controle para... Vocês conhecem aqueles personagens do Pink e o Cérebro? Já ouviram falar do Pink e o Cérebro? O que vamos fazer hoje? Vamos conquistar o mundo? É mais ou menos isso. O que o Caetano Veloso diz é que os anjos tronchos do Vale do Silício, estamos falando de quê? Estamos falando dos grandes estudiosos de informática que estão lá no Vale do Silício desenvolvendo tudo isso que a gente consome, não é? Somos grandes consumidores. Nós transferimos o nosso dinheiro, o nosso trabalho, o nosso suor para essas pessoas. Em troca de quê? Em troca de um espelhinho. Não, o espelhinho era um índio lá. Não, em troca de termos o Instagram, o Facebook, não sei o que, o WhatsApp, etc. e tal, temos um aparelhinho. Não estou criticando, não, estou com o meu aqui no bolso, não é essa a questão. A inovação tecnológica também é um processo de controle. E é um processo de transferência de riqueza. Nós trabalhamos e transferimos o nosso dinheiro para... E poucos países no mundo hoje têm possibilidade do domínio dessa tecnologia, que é outro ponto que me trouxe também para esse tema, que é a questão das marcas e patentes, da propriedade industrial. Não é? Hoje, e isso veio até... Não sei se devo fazer isso, mas já que eu falei que eu vou fazer, né? Isso veio despertar minha curiosidade a partir de um processo envolvendo duas dessas, são 5 Big Techs, né? Duas das grandes Big Techs do mundo, e uma delas, que pouco conhecida até, que desenvolve e tem a patente de cada celular desses que vocês têm no bolso aí agora, eles representam nada menos, cada aparelho desses, pelo menos umas 30 mil patentes estão nesses aparelhos que vocês estão usando, nós estamos usando, que estão aqui também. Para fazer acender a luzinha, para fazer isso, para fazer aquilo, cada mecanismo desse está patenteado, tem dono vivo. Então a Apple, por exemplo, que quer fazer um aparelho, ela vai ter que pagar royalties para A, B, C, D, que são os donos das patentes que vão permitir o funcionamento
desses aparelhos. O Netflix tem uma briga grande também com uma outra empresa pouco conhecida, que detém uma tecnologia, que é dona de uma patente tecnológica registrada no Brasil, para filtrar alguma coisa lá da imagem em 4K. A outra briga da Apple é pela questão do 5G. São patentes todas com dono vivo, patentes registradas no INPI, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial no Brasil, patentes protegidas pelo direito brasileiro. E os funcionários dessas empresas? E as pessoas, aí entrando na área da Adriana? Vejam como isso aqui está tudo nos nossos vários ramos do direito, não é? O direito trabalhista e a questão da produção intelectual dos matemáticos que desenvolveram aquelas fórmulas que vão permitir o funcionamento daquele equipamento. Então, a violação das marcas e patentes também é crime. Código de propriedade industrial também é crime. Vejam que nós temos uma série de coisas acontecendo nessa mudança de passo tecnológico, que eu diria que é irreversível, e muito, muito rápido, tudo acontecendo muito rapidamente. Então, quando você fala no Drex, que vem aí, nosso real digital, não sei se diferenciam bem o que vai ser o real digital do que é hoje o Pix. O Pix é um meio eletrônico de transferência de fundos. Eu transfiro dinheiro para o Maurício transfere dinheiro para mim e eu pago uma conta, ou seja, quando eu pago uma conta, pago a conta da Enel, eu estou pagando. Se eu pagar com o Pix, então eu estou transferindo dinheiro para ele. É uma transferência de dinheiro, de moeda, de reais, só que é uma transferência eletrônica de dinheiro. Quando eu falo moeda, ou criptomoeda, quando eu falo realmente, eu estou falando de um passo que é muito maior que isso. Eu só posso falar em moeda digital, eu só posso falar em mundo digital, no mundo dos zeros e uns, no mundo dos bits e bytes. Tem gente que adora imprimir um documento eletrônico, ele não vale nada depois de impresso. O documento eletrônico ele só vale enquanto ele for um código numérico, que tem um hash, fecha esse código. E esse código, então, dá autenticidade a esse documento. Imprimir o documento, o que serve um documento impresso? Não serve nada. Ele só vai servir quando ele for um documento eletrônico, com o seu código numérico sendo decifrado por uma máquina. Olha como ficaremos dependentes das máquinas. Então, eu preciso de uma máquina que foi desenvolvida pelos anjos tronchos do Vale do Silício, e aí só um parênteses, com o silício que vem do Brasil, O maior produtor de silício, de pedra, é Minas Gerais. É a pedra que vai se fazer depois o chip, que vai ser utilizado, essa pedra em maior parte sai do Brasil. Os Estados Unidos também é um grande produtor de silício metálico, que é o silício para fazer chip de computador, que é feito na China, basicamente. Então, você desenvolve uma tecnologia e essa tecnologia ela vai exigir de você que você tenha uma relação direta com ela. Então, quando você vai falar de uma moeda, de uma criptomoeda, de uma moeda virtual, você está falando de códigos numéricos. Códigos numéricos. E aí, não sei se vocês já ouviram falar desse cidadão que... Cadê o cidadão? Já ouviram falar dele? Alguém já ouviu falar desse cidadão? Alguém levantou o dedo lá atrás, ele levantou. Satoshi Nakamoto não existe. Vocês sabem que é uma grande brincadeira isso. Alguns anjos tronchos do Vale do Silício, alguns matemáticos, criaram um personagem no mundo eletrônico, ao qual atribuíram esse nome que dizem que é uma brincadeira. O Sa seria de Samsung, o Toshi de Toshiba, o Moto de Motorola e o Naka eu esqueci. Mas enfim, se é verdade ou não, também ninguém sabe. Dizem que era um grupo de matemáticos
e pessoal de informática, e desenvolveram então o Bitcoin. Fizeram o lançamento de um sistema de processamento de dados que hoje está dominando o mundo, que se chama blockchain, que é o processamento em cadeias de blocos, que é feito de forma compartilhada por computadores aleatoriamente situados em lugares aleatórios, um controle apenas na rede mundial de computadores interligados por aí pela internet, e esses códigos matemáticos, numa quantidade limitada, porque moeda tem que ter raridade, não é isso? Vale qualquer moeda. Por que a pedrinha tal valeu como moeda lá na pré-história? Porque ela era uma moeda rara. Por que o ouro ainda tem valor? Porque é um metal raro. E vai por aí só. Por que um diamante tem um valor? Porque é raro. Então, um código matemático fechado, e eles lançaram isto numa coisa meio anarquista. Qual era a proposta deles? Era criar uma moeda que pudesse ser controlada pelas pessoas, independentemente dos governos. Fora Banco Central. Sem controle de ninguém. Uma moeda supranacional, sem controle de qualquer banco central. E inventaram esse cidadão com um nome japonês, que fica sempre, tecnologia, negócio de japonês fica legal, mas eles são americanos, e lançaram então o Bitcoin, que está aí, sendo negociado até hoje. É fechado esse código matemático e ele está espalhado na rede mundial de computadores. Por isso que tem gente que ganha dinheiro fazendo o quê? Minerando, de mineração, ou seja, escavando a internet, procurando códigos matemáticos. Eu não posso procurar código matemático. Quem tem que procurar código matemático é o meu computador, não é isso? Então eu vou desenvolver uma tecnologia para procurar códigos matemáticos e fazer mineração de Bitcoin. Além disso, fazer o que? A validação ponto a ponto das operações com Bitcoin. Quando eu falo Bitcoin aqui, vocês sabem que tem centenas de criptomoedas, moedas com esse mesmo painel, que o processamento se dá em blockchain. Blockchain, na verdade, o que é? É um grande livro razão, onde eu faço uma verificação, eu comprei, posso fazer por uma exchange, por uma empresa que troca essas moedas, posso fazer por uma comunidade, eu posso participar de uma comunidade de criptomoedas na internet, e eu vou então transferir tantos bitcoins, eu vou comprar tantos bitcoins. Eu posso comprar Bitcoin trocando Bitcoin por Bitcoin, ou seja, criptomoeda por criptomoeda, eu posso fazer transações com criptomoedas. Esse grupo de matemáticos fez isso, tem filmes sobre isso, para não me alongar. Primeiro maluco que vendeu alguma coisa em troca de Bitcoin, vendeu 2 pizzas em troca de 1 Bitcoin, que hoje está valendo alguma coisa, a última cotação acho que era R$200 mil, termo de R$200 mil. Hoje, naquela época, ninguém acreditou, o cara comprou 1 Bitcoin, comprou uma pizza, 2 pizzas. Então vejam que a valorização desse negócio decorre de quê? Oferta e procura. Quanto vale uma coisa? Vale aquilo que alguém esteja disposto a pagar. Então, voltando à questão do nosso real digital. O que o governo brasileiro, talvez com um pioneirismo, os bancos centrais do mundo todo acenderam alerta. Espera aí, nós vamos perder o controle dos meios de pagamento? Vejam bem, o que eu estou falando aqui? Soberania das nações. Vejam como evolução tecnológica tem a ver com o direito constitucional na sua essência, com o direito internacional. Ou seja, soberania das nações. Nós vamos perder o controle das transações entre pessoas. Tanto que quais foram os primeiros a usar as criptomoedas? Foram os criminosos, porque não queriam controle dos governos. E aí começa um movimento nos Estados Unidos para regular, de alguma maneira, o mercado de bitcoins, o mercado de criptomoedas.
Bem, isso é uma loucura. Como é que a gente vai fazer isso? Os bancos centrais, então, começam a pensar em ter a sua moeda virtual, a sua moeda totalmente eletrônica. O Brasil foi um dos processos andou, porque o povo brasileiro ele se adapta muito rapidamente, né? Nós tivemos aqui, não sei se vocês eram nascidos, mas eu era, nós tivemos talvez a maior operação de troca de moeda que já houve em algum país do mundo. Nós trocamos todo o meio circulante. O meio circulante é a quantidade de papel moeda que está circulando na sociedade. Isso é muito importante, é isso que controla a inflação, essa briga que está aí, exatamente para manter o meio circulante sob controle. E uma das formas de fazer isso era acabar com aquele meio circulante que estava totalmente inflacionado e tinha gente com dinheiro escondido no colchão, etc. e tal. Então, uma das formas de você acabar com a corrupção, com a evasão de dívidas, com o não pagamento dos impostos, etc., sonegação fiscal, é você, ou você reduz, acaba, hoje, por exemplo, vamos acabar com as notas de 150, vai ter só de 20 para baixo. Você vai ter que diminuir as transações em dinheiro vivo de valores altos. Ninguém vai andar, não é? Fazer uma transação de milhões de reais com nota de 20 reais. Então, o controle do meio circulante é um controle de soberania, um controle de governo, um controle de Estado. Então, os países falaram assim, peraí, nós vamos perder o controle disso, os caras vão pegar, vão transformar o meio circulante num monte de 0 e 1, vão jogar aí na internet e ninguém sabe, ninguém viu. Opa, temos que regular esse mercado, temos que ter algum controle desse mercado e temos que começar a pensar nas moedas soberanas digitais. Então, o Brasil vai lançar agora o Drex, acoplado a uma coisa que virá de uma maneira, vai nos atropelar, né? Como atropelamos, o real atropelou o meio circulante que havia num final de semana, na segunda-feira, todo mundo amanheceu com reais no bolso. A moeda antiga sumiu. Né? Então, a moeda virtual, ela obviamente tem um prazo de implantação, mas ela vai permitir, será para grandes negócios, essa é a ideia do governo, exatamente controlar o andar de cima, né, nas transações, e fazendo o processamento disso em blockchain, você vai ter a possibilidade, inclusive, de criar tokens, né, para várias coisas. Os registros imobiliários, por exemplo, vão ser registros a partir de códigos numéricos. Se você vincular o código numérico do registro de um imóvel X a uma transação com o Drex, com a moeda virtual, o real virtual, no momento em que essa operação for liquidada, porque a operação com blockchain ela passa por várias validações, né, e aí sob o controle do Banco Central, você, ao terminar, você vai ter o registro imobiliário automatizado. E, qual a vantagem disso? Os cartórios vão ser contra? Não, os cartórios estão trabalhando nisso. Por quê? Porque vão ganhar dinheiro mais rápido. Mas o Tribunal de Justiça vai ser contra. Não, vai ser a favor, vai ganhar dinheiro mais rápido também. Ou seja, quando você liquidar essa operação, as prefeituras são contra? Não, porque o imposto de transmissão também vai ser pago rapidamente. Então, quando você liquidar a operação toda, comprei um apartamento, eu já saio com o registro de imóveis, com o ITBI, pago com toda a transação, desde que aquele imóvel, obviamente, esteja já no registro imobiliário, que vai ser um registro imobiliário digital. Esse projeto está em andamento. Então, vejam, no direito registral, nós temos uma influência direta e tal. Voltando só a esse ponto O problema são as fraudes. Aí voltamos para o direito penal. Então, o direito penal hoje nós temos que ter uma especialização muito grande da própria atividade policial do Estado, para que hoje a polícia não tenha que estar mais tanto na rua, né? E aliás, quanto menos na rua tiver, parece que é melhor, né? Menos gente morre. Mas enfim, e mais nos computadores, rastreando essas operações fraudulentas que estão sendo realizadas a partir, você sabe que cada máquina, cada telefone, tem um identificador, tem um IP,
O Internet Protocol vai te dizer quem é você, onde você está, etc. O georreferenciamento. Então você consegue acompanhar ou pelo menos tentar minimizar as fraudes que ocorrem a partir de todas essas facilidades que a tecnologia vai nos oferecer. Vou mudar para um outro tema vinculado ao processo, ao direito processual, civil ou penal. Eu coloquei aqui duas manchetes. Primeira diz: sexta turma do STJ reafirma invalidade de prova obtida pelo espelhamento de conversas via WhatsApp Web. E a segunda, que é mais recente: STJ reconhece legalidade do espelhamento via WhatsApp Web. Ou seja, o STJ ficou doido? Não. Vocês sabem o que é o WhatsApp Web, né? Eu pego o meu WhatsApp do telefone e faço. Não há segurança, de fato, no WhatsApp Web. Por quê? Porque se eu pego um print, ou um print da tela do WhatsApp, ou se eu transfiro para o computador, eu posso manipular. Não preciso ter nenhum gênio da informática, não preciso entender de chat, GPT, não preciso fazer nada. Simplesmente eu vou lá e manipulo. Mas hoje existem vários sites que oferecem um serviço que é exatamente você fazer o registro eletrônico. Então, se quiserem produzir hoje prova, seja civil, seja criminal, o cara mandou uma mensagem, você vai acessar um desses, tem vários aí, não vou fazer propaganda, tem vários sites que oferecem um serviço que é reconhecido, que é aceito pelos tribunais como prova no processo. Não foi manipulado, a foto é verdadeira, foi apagada depois, porque o problema é que depois que você notifica, por exemplo, uma publicação no Facebook, uma publicação no Instagram, você notificou, a pessoa tira, a pessoa apaga. Mas tudo na internet deixa rastros. Tudo. Não pensem que é mais inseguro, é mais seguro. O que eu preciso é ter um outro mecanismo. Então, o anjo troncho do Vale do Silício ganhando dinheiro duas vezes. Ele vende o vírus e vende a vacina. Então, ele te oferece as duas coisas. Então, você tem mecanismos hoje que te dão uma segurança com todas essas provas que você possa ter. O cara te xingou no Facebook, no Instagram, ele fez uma publicação ofensiva, aí você fez um print, aí chega lá no processo, não vale, porque foi manipulado, e o print não está mais lá. E a publicação não está mais lá. Tem o print e não tem a publicação. E dependendo da capacidade de quem está fazendo isso, você vai na data e realmente não tem nada, e fica um disse-me-disse processual. Outro caminho também é tentar fazer, e os cartórios estão trabalhando com isso, uma ata notarial, que hoje em dia também pode ser uma ata notarial que vai ser feita no cartório, qualquer cartório, baseada em mecanismos eletrônicos para validar aquela prova. Evidente, cada caso é um caso, nós podemos ter situações onde demandar uma perícia, etc. Mas é pelo menos um meio mais seguro. Vocês já ouviram falar em jabuti? Jabuti, bicho, jabuti. Jabuti sobe em árvore? Não. Se você encontrar um jabuti em cima de uma árvore, podem ter certeza, ou foi enchente, ou mão de gente. Ou foi enchente, ou mão de gente. E aqui eu vou dar um exemplo, agora na linguagem legislativa brasileira. Jabuti é isso aqui. Essa lei 14.620, agora de 13 de julho desse ano, ela trata do programa Minha Casa Minha Vida. Tá? Ok. Agora, o artigo 34 dessa lei tem um jabuti.
É isso que é o jabuti. É você pegar uma lei que trata de uma coisa tal e incluir nela um artigo que, nesse caso aqui, altera o Código de Processo Civil. A lei foi votada no Congresso para tratar do programa Minha Casa Minha Vida. E alguém enfiou um jabuti. Ou seja, foi gente, né? Não teve enchente. Foi gente. Alguém colocou um jabuti na árvore, alterando o Código de Processo Civil no que trata dos títulos executivos extrajudiciais. Esse jabuti é um jabuti do bem, eu diria. Ele vem, na verdade, trazer para a lei, para o Código de Processo Civil, uma coisa que os tribunais vinham decidindo. O Tribunal do Rio de Janeiro já havia decidido assim, e o STJ também estava decidindo dessa maneira. O quê? Vocês sabem que os títulos executivos extrajudiciais, não sei, temos aqui pessoas de vários períodos, então eu posso executar uma sentença, ou seja, eu tenho um processo de conhecimento, e depois eu tenho uma fase de cumprimento de sentença. Então eu tenho o título executivo judicial. E tem os títulos executivos extrajudiciais, que não precisam de um processo antes para formar esse título, né? Um cheque e um documento particular. O que exigia o Código? Um documento particular assinado, cheque, eu falei cheque, alguém sabe o que é cheque? Não, porque cheque... Está acabando. Cheque, pois eu falei cheque. Pois é, cheque. Traiu-se, então. Eu vou dar um Então, o título executivo extrajudicial é aquele documento que a lei exigia a assinatura de duas pessoas, além do devedor, duas testemunhas. Então, vejam, por exemplo, eu tenho um documento, uma confissão de dívida qualquer, eu faço um papel aqui agora, papel escrito de caneta ali, dizendo que eu devo R$1.000 ao Maurício, e assino. O Maurício pode me cobrar isso, essa ação de cobrança, ou se tiver duas testemunhas, pode ser um título executivo. Ele vai direto para a penhora dos meus bens para receber, vai direto fazer um bloqueio judicial, um bacen-júdice da minha conta bancária para receber o dinheiro dele. Esse é um mecanismo importante, uma inovação tecnológica hoje que nós temos à disposição do judiciário, que são os mecanismos de bloqueio. Bloqueamos carro, bloqueamos dinheiro, tudo que tiver no CPF. O problema é que as pessoas trocam de CPF, né? Então, mas está no CPF do devedor, você pega, né? O que a lei vinha dizer? O que os tribunais vinham decidindo? Vem cá, eu fui no banco, fiz um documento eletrônico. O documento é eletrônico, veja. Documento eletrônico. Eu fiz uma assinatura, pelo amor de Deus, vocês não acreditam mais que a assinatura eletrônica é aquele desenhozinho que parece a assinatura das pessoas, não é isso? Não é? Assinatura eletrônica, eu tenho um token, porque eu vou ter que falar do Bill Gates, não tem jeito, né? Porque quem pensou tudo isso lá atrás se chama Bill Gates. Bill Gates tem um livro chamado A Estrada para o Futuro, ou A Estrada do Futuro, uma coisa assim. É um livro da década de 80, 1980, por aí, em que ele fala exatamente do que nós estamos vivendo hoje, ou seja, as chaves assíncronas. Eu tenho uma chave, uma parcela de uma chave que está registrada a outra parte em algum lugar, e essa chave precisa falar com a outra chave, né? Tipo essas coisas que vocês fazem para, né, conferir que são vocês mesmos no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, etc. Né? As possibilidades de você reafirmar que você é você mesmo e aquilo é atestado por alguém. No caso do Brasil, nós temos, regulando isso, uma medida provisória, a última medida provisória que não virou lei no Brasil, que trata exatamente das chaves públicas brasileiras, da ICP, que é administrada pelo Instituto Nacional de Tecnologia, né, INT. Então, as chaves públicas brasileiras, as chaves públicas, elas têm autoridades certificadoras. Então, quando você emite um token qualquer,
pode ser do gov.br, pode ser um token da CertSign, pode ser um token da OAB, pode ser um token de várias entidades que estão aí, que são autoridades certificadoras. Ela diz que você é você. Então, quando você utiliza essa assinatura eletrônica e usa o seu token, você de fato está com a certeza, como se você tem um reconhecimento de firma, de que é você mesmo. Então, qual é a lógica de você exigir num documento eletrônico a assinatura de duas testemunhas? Então, se a testemunha no papel seria para comprovar que fui eu, Cláudio, que assinei o papel. Então, veio o Kleber e o Pedro como testemunhas dizendo: o Cláudio, de fato, confessa uma dívida ao Maurício. Então, o Maurício pode executar. Se eu tenho um documento eletrônico, e esse documento eletrônico tem uma assinatura eletrônica, e essa assinatura eletrônica não é aqueles desenhos, é um código numérico, etc. e tal, que fecha, que é, na verdade, um hash daquele documento, eu fechei esse documento, sou eu mesmo. É isso que foi modificado no Código de Processo Civil para dizer: nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei. Quando ele fala em lei aqui, é nas chaves públicas brasileiras, na verdade, dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura. Esse termo ficou ruim tecnicamente, porque não existem, na verdade, provedores de assinatura quando nós tratamos das chaves públicas brasileiras. Nós temos, na verdade, autoridades certificadoras, que são essas que conferem autenticidade àquela assinatura. Então vejam que o direito processual sofrendo aí as influências dos avanços tecnológicos. Eu quero falar ainda duas coisinhas sobre essa questão processual, que é exatamente o processo eletrônico, tão criticado, o PJE, e outros sistemas de processo eletrônico. Na verdade, nós não conseguimos avançar muito no processo eletrônico porque a gente não consegue tirar o pé do chão. Nós, do direito, somos muito conservadores, né? Nós não criamos um processo eletrônico, nem o PJE é de fato um processo eletrônico. Ele é um sistema que transferiu para o mundo dos PDFs da vida toda a burocracia, toda a sistemática que havia no processo de papel. No dia que resolveram botar carimbo no processo eletrônico, eu falei: é o fim, não vai funcionar. E hoje, vocês olham lá, tem um carimbinho. Carimbo, com número de folha. E pronto. A partir do momento que eu tenho que ter um funcionário certificando a tempestividade de uma coisa que o sistema pode fazer com absoluta certeza, o funcionário pode errar, mas o sistema pode afirmar que a petição entrou a tal hora, tantos minutos, tantos segundos, portanto ela é tempestiva ou não. O funcionário pode errar, e erra. Então, nós temos aí, estamos no meio de um caminho. Quando continuarmos fazendo recorte e cole com petições que não tem nada a ver com nada, que o cara copia da internet, que não tem nada a ver com o caso, aí faz um texto que não tem nada a ver com o caso, e aquilo vira um PDF, entra no sistema, nós estamos totalmente equivocados. O processo eletrônico não é para fazer petição de 200 laudas, o processo eletrônico não é para fazer discurso de transcrição de jurisprudência, nem de doutrina, não é para dizer o caso é isso, a fundamentação é essa, ponto. Mas as pessoas não aceitam, né? O grande escritório que cobra por folha de petição não aceita que a petição dele tem que preencher lacunas, quadradinhos, onde ele preenche o processo eletrônico. Então, isso seria uma forma, por isso eles têm os ADRs e todos esses métodos alternativos de resolução de conflitos, exatamente para tentar encontrar, através de outras formas que não seja a sentença, né, mecanismos eletrônicos que permitam resolver o problema das pessoas. E às vezes é um problema que precisa ser resolvido. Eu não preciso ter um processo bonito.
Eu preciso ter um problema resolvido. Não precisa ter uma belíssima sentença citando vários autores, com várias coisas, etc., que não resolve o problema das pessoas. Porque a pessoa lê no final e fala assim: eu não sei se eu ganhei, se eu perdi, não entendi nada. Não entendi nada. Afinal, o que o juiz está dizendo? Eu perdi, eu ganhei? Eu não sei o que aconteceu. Recolha-se o réu ao ergástulo público. Eu vou para onde? Eu sou o réu, eu tenho que ir para onde? Eu vou ser recolhido ao ergástulo público. Então o cara não sabe. Então eu não resolvi o problema das pessoas, de ninguém, né? Então eu preciso realmente utilizar as ferramentas tecnológicas como uma forma de simplificação do modelo processual. Vou ficar aqui rapidamente apenas para vocês pensarem quantas coisas estão aqui. Não sei se já perceberam agora, os novos iPhones já vem lá dizendo quem será eles usam a palavra legado de uma maneira... Quem ficará com os seus direitos pós-mortem deste telefone? Quem ficará com a sua conta do Facebook? Quem ficará com a sua imagem virtual? No caso da Kombi, agora foi um exemplo sensacional, né? A Maria Rita com a Elis Regina, numa recriação por inteligência artificial, mas os dois filhos, dois ou três filhos da Elis Regina, cederam os direitos para que se fizesse aquilo. E a Volkswagen pagou a ele um valor, evidentemente, para usar a imagem da Elis Regina para montar aquele filme da propaganda da Kombi. Você é um artista, você tem coisas no YouTube. Quem é que fica com isso depois que você morre? Isso entra na sucessão? Monetizado, imaginem pessoas que ganham aí milhões no YouTube para ficar só com um que o meu neto adora, o Enaldinho. Conhece o Enaldinho? Enaldinho já, tá vendo? Vocês já estão desatualizados. O Enaldinho bate bafinho no YouTube, tem 13 milhões de seguidores. Enaldinho está milionário. Vocês são da época do Lucas Neto, talvez. Já era, Lucas Neto já foi, agora é Enaldinho. Entendeu? Enaldinho fez um show no Vivo Rio, tinha fila de criança na porta, fila. Enaldinho deve ter ficado batendo bafinho lá, não sei o que é Enaldinho deve ter. Ele faz uma disputa de quem fica mais tempo dentro da piscina com água gelada. E as crianças ficam vendo isso no YouTube. E o Enaldinho só ganhando dinheiro. Tem álbum de figurinha, olha aí na banca, tem álbum de figurinha do Enaldinho. Sabe quem está com o Enaldinho? Editora Nova Fronteira, que é quem financia o Enaldinho. Sempre tem alguém ganhando dinheiro, tá? Então esse dinheiro, o Enaldinho morreu, esse dinheiro é de quem? Dos filhos do Enaldinho, dos Lucas Neto, sei lá de quem, né? Esses vídeos que estão no YouTube, a monetização desses vídeos vai para quem? Eu posso fazer, agora usando corretamente, eu posso fazer um legado disso? Eu posso fazer um testamento? Isso entra no inventário? Vamos por aí afora. Proteção de direitos da personalidade, proteção de dados, a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados. É fundamental hoje, os nossos dados valem muito. Não é? A questão do marco civil da internet, o uso da inteligência artificial. Eu faço um texto no ChatGPT. Eu faço a seguinte: por favor, desenvolva um texto sobre acesso à justiça segundo o pensamento do professor Kleber Francisco Alves. Ele vai me dar um texto baseado nos textos do Kleber. Ok? É isso que vai acontecer. Ele vai escrever um texto baseado no pensamento do Kleber. De quem é esse texto? Quem tem o direito autoral dele? O Kleber, eu, o ChatGPT, que tem dono vivo, né? O Google. Quem é o dono desse texto? O texto tem dono. Isso, posso fazer um livro no ChatGPT hoje. Né? Então, e seguindo um determinado autor, ou uma linha de pensamento, eu posso ser uma coisa mais aberta, uma escola, né? Uma linha de pensamento. Desenvolva para mim a questão da taxa de juros segundo um pensamento anarquista. Aí vai sair um texto argentino.
Percebem? Essas coisas vão nos deixar loucos. Direito do autor, portanto, que está sendo muito influenciado. Tem assim, pessoas que hoje ficam desesperadas. O cara faz um livro, publica um livro, etc. E aí, quando ele vê, o livro dele foi copiado para tudo que é canto, e ninguém paga o direito autoral, ninguém comprou o livro. Ninguém comprou o livro. E baixou trechos do livro, e se citar ainda é bom, né? Se citar, ainda vai lá. O cara nem cita. E aqui, vou contar uma historinha para vocês rápida, eu já vou encerrando. Eu, quando saí aqui da universidade, eu tinha uma vantagem sobre os meus concorrentes no concurso público. Eu era contador, né? Contabilidade. Trabalhei muito tempo com contabilidade. E eu era técnico de contabilidade, eu formei no Werneck em contabilidade. E eu gostava de contabilidade. E saí daqui, abri um concurso para o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e eu vou fazer isso tudo. E a minha vantagem foi, fui aprovado, porque tinham várias questões que envolviam questões contábeis ligadas ao direito. Porque lá, eu saí de lá porque eu estava virando economista, aí eu falei, não, vou ficar muito chato. Aí, eu saí, fazer concurso para MP. MP era bom, né? Júri e tal. Aí, depois eu falei, não, agora eu quero ser júri. Mas, vamos mudar. Aí, o BNDES, estou falando aqui, estou falando de 1984. Nós estávamos já no processo de abertura política, e o BNDES, já estávamos no Sarney e tal, e o BNDES era sócio, junto com o Banco do Brasil e com a Caixa Econômica Federal, de uma empresa chamada Cobra Computadores Brasileiros S.A. A Cobra foi a empresa que desenvolveu o computador brasileiro, um projeto que nasceu dentro da Marinha do Brasil. A Marinha teve um papel importantíssimo no desenvolvimento da informática do Brasil, mas havia uma coisa chamada reserva de mercado. Não podiam entrar equipamentos estrangeiros no Brasil, nem programas de computador. Tudo que havia aqui era pirateado, contrabandeado, só aí. Então, todo mundo tinha computador, mas nenhum era legalizado. Todo mundo usava programas de Windows, mas era tudo pirateado, nada legalizado. Enfim, aí o governo falou, peraí, tem alguma coisa errada. As pessoas viajam, trazem o computador, trazem com a Microsoft, vão lá, compram o programa e tal. Nós precisamos abrir o mercado. E vamos abrir o mercado. E a primeira questão foi, o software, né, o programa de computador, ele é propriedade industrial, submetido à lei de patentes, como é na maioria dos países, como eu já falei antes, ou no Brasil vamos dar a ele tratamento de direito do autor, direito autoral, como se fosse um livro. A diferença básica, para vocês terem uma ideia, proteção do direito do autor vai além de 50 anos do óbito dele. Propriedade industrial, em regra, 5 anos. O que a gente queria, nós do BNDES? Eu estava trabalhando exatamente no financiamento para a indústria de informática nessa época. O que nós queríamos? Íamos ao INPI, íamos a Brasília, no Congresso, brigar para que fosse... O que vocês acham que era melhor para o Brasil? Direito do autor ou propriedade industrial? Um protege por 50 anos o autor está lá nos Estados Unidos. Outro protege por 5 anos o dono da patente, que também está lá nos Estados Unidos. É óbvio que a gente queria INPI, patente. O que o Congresso aprovou? Direito do autor. Qual é o lobby mais forte? O do povo brasileiro ou do dono dos anjos tronchos do Vale do Silício? É isso. Sabe, então, não tenho dúvida que esse processo todo que envolve toda essa transferência de tecnologia, ela também é um processo de transferência da nossa riqueza para pessoas que detêm esse processo tecnológico. Né? Agora, a mudança depende também do nosso empenho em nos dedicarmos a desenvolver coisas. E, infelizmente, estamos ficando apenas com a rabeira das coisas, né? Aplicativos de coisinha ou outra,
Nem para fazer serviço de táxi a gente consegue desenvolver um aplicativo. A Prefeitura do Rio tentou e ficou. O que domina? Aplicativo estrangeiro. Não, mas motoboy para levar comida estrangeiro. Eu não consegui desenvolver um programa que concorra com o mesmo nível de qualidade e eficiência. Claro que aí tem que ter qualidade, tem que ter eficiência. Só para encerrar, falar sobre os smart contracts, são os contratos inteligentes que estamos assinando a todos os instantes. E saibam que, se forem confissões de dívida, coisas assim, que você pega no banco, no caixa eletrônico, diz que não está, tudo tranquilo, não está tranquilo, não. É um contrato, tem validade jurídica. Se você assinar digitalmente, o próximo passo, não tenho dúvida, será incluir, e o GovBR é um caminho para isso, porque ele tem assinatura digital, ele tem validação da autoridade certificadora, e futuramente os bancos vão incluir nos aplicativos a validação como se fosse assinatura por autoridade certificadora. É o próximo passo. Então, a todo instante a gente está celebrando esses contratos eletrônicos, eles funcionam, eles são ágeis, eles são ótimos. Então você pede um iFood, você celebrou o contrato, você vai receber Mercado Livre, Amazon, não sei o quê. Falei algum brasileiro? Magalu. Não, tem que falar da Magalu. Tem mais o quê? Americanas. Percebem o que eu quero dizer? Pensem bem. A gente está desenvolvendo apenas aplicativos periféricos. Precisamos desenvolver melhor. O Tribunal de Justiça trabalha tudo nacional, PJE brasileiro. PDF, dado, gerenciador de banco de dados. Basicamente só há uma empresa que domina o mercado de gerenciamento de banco de dados, que é o que a gente mais precisa. É a Oracle. É uma empresa que quase ninguém ouve falar dela. Mas por quê? Porque ela sabe da importância dela, ela não precisa fazer propaganda. Os seus dados estão sendo gerenciados. O tribunal pode perder processo? Não pode. O banco pode perder dinheiro dos clientes? Não pode. Então ele tem que ter redundância, ele tem que ter mecanismos de controle dessas bases de dados. A base de dados não tem nada a ver. Eu posso usar qualquer programa para acessar a base de dados. Eu posso usar o Google Chrome, eu posso usar o aplicativo do banco, eu posso usar... Não importa o programa que eu uso para chegar à base de dados. Agora, o cofre é gerenciado por programas da Oracle. E as máquinas ainda, IBM. E os aplicativos mais assim, Microsoft, Windows 10 aí dominando. E nós pagamos por isso. Não paga por isso. O PJE é gratuito, Mas ele roda em cima de um monte de outras coisas que você paga royalties, transfere riqueza para quem detém a tecnologia. Então, acho que um debate importante para encerrar, no ambiente universitário, além do nosso debate jurídico, de como regular e tratar dessas mudanças todas, é da gente estimular a produção de tecnologia brasileira. E a universidade é esse caminho. A universidade é o caminho de desenvolver o raciocínio, de desenvolver a capacidade tecnológica, não só aplicada ao direito, mas aplicada de um modo geral. Desculpem se me alonguei, mas era basicamente o que eu gostaria de transmitir a vocês nessa noite. Muito obrigado por me ouvirem. Bom, muito obrigado, Cláudio. Realmente, como eu imaginava, seria uma palestra brilhante. Foi realmente uma palestra brilhante. E antes de passar para as perguntas da plateia, eu queria fazer uns rápidos comentários. Fazer aqui algumas anotações, também pretendo não me estender muito. Mas é muito interessante o início da palestra, quando você trouxe o valor jurídico da normatividade, a partir da ideia de liberdade, dignidade da pessoa humana, que de alguma forma está atrelado àquela ideia de que as coisas existem, elas têm uma essência, mas elas também se movem, elas se modificam.
Portanto, assim como no seu exemplo a liberdade foi possível de ser pensada a partir da escravidão, hoje já não é mais assim. De modo que, assim como os filósofos fazem a distinção entre ipseidade e mesmidade, o que nós temos é aquilo que é a essência e aquilo que se transforma a partir da essência. O exemplo aqui foi a dignidade da pessoa humana, também da liberdade. Mas é interessante nós pensarmos que nós poderíamos ir além. Pensemos, por exemplo, naquilo que foi chamado agora no final de contrato. O que foi o contrato? O que é o contrato? E aquilo que será o contrato. Vamos imaginar que quando o nosso legislador criou o Código Civil de 2002, a partir das referências de 1916, ele não poderia imaginar que nós teríamos hoje um smartphone, os contratos formalizados a partir da digitação de uma senha ou da biometria. E, de algum modo, é isso que eu tento trazer para os meus alunos, sobretudo nos períodos iniciais, no sentido de que o direito está em constante mudança. E por que quer queira ou não, a partir dessas inovações tecnológicas, o direito precisa regulamentá-las. Veja a questão trazida agora ao final, quando falamos então da inteligência artificial regenerativa, que cria conteúdos a partir de um banco de dados, que também estaria protegido pelo direito autoral, mas que traz algo novo. Algo, como o professor Cláudio disse, que não é hoje, claro, se daquele que inseriu os prompts da inteligência artificial, naquele banco de dados, no sistema, se da provedora daquele sistema de inteligência artificial, ou a partir, enfim, desse banco de dados que foi realmente criado. E aí é curioso porque a nossa legislação, quando ela fala sobre os direitos autorais, ela diz que o direito autoral é da pessoa física como regra. Então, como hoje regulamentar a produção desses textos sem alterar a nossa legislação? Então, acho que talvez como ponto principal da sua palestra, da sua brilhante palestra, passa de alguma forma pela necessidade que nós temos, enquanto operadores do direito, enquanto estudiosos do direito, de compreendermos que o desenvolvimento, as quebras de paradigmas, elas acontecem, como temos agora com a tecnologia, e o direito, naturalmente, precisa se preparar para lidar com essas questões. Achei muito interessante também, Cláudio, quando você trouxe as moedas descentralizadas, como é o caso do Bitcoin. É muito interessante essa história, porque até hoje existe o Pizza Day, né, que é exatamente o dia em que se comemora a compra de pizzas com 2 bitcoins. Né? Hoje, talvez, a pessoa poderia comprar a própria pizzaria com esses mesmos 2 bitcoins. Pois é. Mas é interessante porque, de alguma forma, essa descentralização impacta também no direito. Eu não vejo hoje, pelo menos no mundo ocidental, nenhum país que tenha conseguido regulamentar efetivamente a transferência do Bitcoin. Eu poderia estar aqui, neste momento, com milhões de dólares dentro deste meu celular e eu poderia rodar o mundo e ninguém saberia que eu estaria com tanto dinheiro, portanto, dentro do meu aparelho de telefone. E também, que é bastante interessante, é a questão do blockchain. Eu vejo o blockchain como um grande avanço e, quem sabe, no futuro, partindo, por exemplo, dos atos notariais, quem sabe no futuro os próprios processos possam, de alguma forma, integrar o blockchain, no sentido de que eu tenho uma cadeia, que é uma cadeia que pode ser transparente porque ela é descentralizada, e todos poderão conferir a autenticidade daquilo que foi colocado no processo. Então, percebam, né, nós estamos diante, queridos alunos, professores aqui presentes, de um momento de ruptura, uma ruptura paradigmática. E se nós, que somos da área do direito, não avançarmos sobre esses temas, essas discussões, nós ficaremos para trás. Se nós não compreendermos o que é uma blockchain, se nós não compreendermos o que são essas moedas virtuais, se nós não compreendermos o que é uma inteligência artificial regenerativa, nós não conseguiremos aplicar o direito
Eu não diria nem daqui a algumas décadas, não, eu diria daqui a alguns anos, porque sem sombra de dúvida é uma revolução, gostemos ou não, e acho que é bastante difícil de impedir que ela venha acontecer. Você também deixou bastante claro, não obstante as diversas críticas que apresentou, e eu também as tenho, mas me parece que é aqui um caminho bastante inevitável. E, antes de passar então para a plateia, para fazer as perguntas, e se eu pudesse de alguma forma perguntar, eu gostaria de saber um pouco mais sobre essa tecnologia regenerativa, né, no sentido de que nós estamos hoje criando informações, estamos criando imagens a partir da inteligência artificial. E o caso da Regina é muito interessante, porque será que ela gostaria de ter a sua imagem vinculada à Volkswagen? Ou bastaria a manifestação dos seus filhos nesse sentido? Então, eu gostaria de saber um pouco mais do que você pensa sobre esses novos sistemas, como da OpenAI, ChatGPT, e todos aqueles que já estão sendo produzidos nesse sentido. E, enfim, passo também à plateia, caso alguém tenha alguma pergunta, para que possamos avançar e discutir um pouco mais sobre esse tema. Então, passo a palavra para que você possa falar um pouco mais sobre essas novas tecnologias, e peço então a Karina, não sei se ela está aqui conosco, para que ela já verifique se temos alguma pergunta na plateia, e vamos organizar então para que o Cláudio possa responder também alguns questionamentos de todos. Mas, mais uma vez, Cláudio, muito obrigado, realmente foi muito engrandecedora essa sua participação. Obrigado, Maurício. E, como vocês observam, é um tema, eu procurei fazer mais despertar algumas dúvidas do que apresentar soluções. Né? Nós temos um mundo em mudança de paradigma, como o professor Maurício deixou muito claro. Eu acho que queiramos ou não, e esse é sempre o profissional do direito. Né? Eu me lembro, eu me formei ainda na vigência de um código de processo, e depois veio outro código de processo. E você tem que mudar, a lei mudou, você tem que mudar. Hoje não é só a questão da lei, hoje a sociedade está profundamente mudada. E uma das questões, por exemplo, nesses direitos da personalidade, eu posso dispor da minha imagem. Essa era uma questão, nesse caso da Elis Regina, ou seja, ela poderia deixar, e aí nós vamos enfrentar isso futuramente, a partir do momento que eu tenho a possibilidade de transformar-me num avatar, em que eu vou habitar apenas o mundo virtual. E eu me lembro, eu gosto, tem um filme que é aquele do, como é que é o nome daquele Bob, aquele que destrói tudo? Hein? E tinha uma bonequinha que ela era o Bug. Detona Ralph. Detona Ralph é sensacional quando ele trata daquela bugzinha, que é aquela bonequinha que ela sumia e aparecia conforme os bugs. Nós tivemos o grande bug de 2000, que foi o bug do milênio, na passagem de 1999 para 2000, que na verdade os profissionais, os anjos troncos do Vale do Silício, os profissionais da informática, não tinham imaginado, olha que coisa simples, que nós íamos precisar dos 4 dígitos do ano. Para eles, como eram pessoas ligadas no mundo da matemática, bastariam 2 dígitos. Quando eles perceberam isso lá por volta de 1988, 87, por aí, é que eles se deram conta que precisavam alterar as CPUs dos computadores para que tivessem os 4 dígitos. Porque quando chegasse em 1931, no 12 de 99, você ia ter o que foi, quem não atualizou as máquinas a tempo, o chamado bug do milênio, a passagem por um simples código matemático que faltava para reconhecer a data, o ano, com 4 dígitos, e não bastavam 2 dígitos para reconhecer o ano. Só que os caras vinham trabalhando aquilo, né? 88, 87, 85, 84. Então, para eles bastava 85, 84, não precisava botar 1985, 1984. É mais ou menos
isso. A imagem da Elis Regina, a figura dela, a imagem dela. E aí nós temos uma discussão, aí os civilistas vão passar séculos discutindo isso. A partir do momento que eu criar um avatar com a minha imagem de hoje, não é? Essa minha imagem de hoje eu posso usá-la para sempre, eu posso usá-la no mundo virtual e continuar com a mesma imagem no mundo virtual. E vocês sabem hoje, com os NFTs, com esses tokens não fungíveis, venderam eu de uma bolsa para um avatar que custou alguns $1000, não é? Por um avatar. Ou seja, tudo isso só existe no espaço virtual. Então o metaverso é uma realidade. Os problemas do metaverso, e aí, lançaram uma disciplina nova aí, o direito no metaverso. Os problemas do metaverso serão resolvidos no metaverso. Porque eu não tenho como imprimir o metaverso. Eu não tenho como botar o metaverso dentro de um processo de papel. As questões que vão surgir, disputas judiciais, porque conflitos de interesses os humanos sempre vão ter. E nós estaremos representados nesse universo, nesse metaverso. E as soluções jurídicas terão que ser apresentadas no metaverso. Eu não estou falando de, metaverso, eu fiz uma compra no metaverso. Mas chegou na sua casa no Mercado Livre? Chegou, então isso é metaverso. Você compra pela internet. Metaverso só existe no metaverso. Talvez seja o maior avanço da inteligência humana. É você viver num mundo da absoluta racionalidade, desprovido de corpo físico. É muito filosófico isso, a gente pode passar um século discutindo. Tem que chamar Santo Agostinho para dar uma força aqui. Porque você vai trabalhar num mundo exclusivamente racional, num mundo que vai depender da tua inteligência, ou seja, dos teus sentidos, para você perceber coisas que não são do mundo físico, do mundo real. Então, é isso. Eu acho que a família da Elis Regina vivenciou um processo novo. Né? A Volkswagen pagou para usar a imagem dela. Aí podemos discutir se ela... evidentemente ela não tinha outros herdeiros, mas imagina que tivesse outros herdeiros, ou se um dos filhos dissesse, não, eu não quero. Eu não concordo que realize isso. E aí alguém até pode questionar, mas eles podiam ganhar dinheiro com a imagem da mãe? Não é? Então toda essa questão de a quem pertence isso, como é que isso vai se desenvolver, é um universo em construção. Não é? É um universo em construção. Por isso que eu gosto da bonequinha do Detona Ralph, porque ela era tão boazinha, né? Mas ela sabia que ela era um bug. Ela era um defeito. Mas até os defeitos têm coração, né? Boa noite, meu nome é Thiago, eu sou estudante do curso de Direito aqui do UCP. E eu gostaria de perguntar sobre a responsabilização, se é que existe, das Big Techs sobre os crimes cometidos nesse meio virtual, das quais elas possuem, né? Elas são as donas. E como isso pode se dar no mundo jurídico atual. Mais uma vez, muito obrigado. Muito bom, Thiago. Esse é o problema do dia, né? Estamos enfrentando isso. Eu até tenho alguns casos que eu poderia, enfim, mas não vamos. Por exemplo, se você pensar sobre o ponto de vista do direito do consumidor, nós fizemos outro dia, estou trabalhando muito nisso, né? Fizemos também um curso para os juízes, exatamente a questão das inovações e o direito do consumidor. Se nós pensarmos do ponto de vista do direito do consumidor, eu tenho ali a oferecer esse produto, não é? Que no caso o WhatsApp, ficarmos ou pelo Facebook, ou Instagram, qualquer um desses mecanismos, onde a empresa, mas ela não te cobra, ela ganha muito dinheiro em cima de você. Não tem inocente nessa história, entendeu? Então, ela tem, vocês sabem que vocês já ouviram falar que o preço, né,
Talvez o mais transparente nisso seja o Uber, o preço dinâmico. Já ouviram falar em preço dinâmico? O Uber é o mais transparente. Agora eles não estão dizendo quanto mais caro você está pagando, mas eles dizem que você está pagando mais caro. Por quê? O preço do Uber não existe o preço. Lei de oferta e procura aplicada de uma maneira que aquele bazar lá de Marrakech não conseguiria fazer igual. Por quê? Porque ele tem outras informações, ele tem um sistema de processamento de dados muito rápido. Então ele sabe que você quer ir para um determinado lugar, você sabe a hora que você quer ir, ele sabe que a oferta de carro está pouca, ele te conhece, ele sabe que você é velho, é jovem, é mulher, é homem, que você não está em casa porque ele já é um referenciado, que é de madrugada e talvez você tenha que estar em casa porque seu pai vai te pegar, se você não chegar até tal hora. Ele sabe tudo isso. Então ele pode te cobrar um preço muito acima. Preço dinâmico, quem foi inventado, o cara que inventou o preço dinâmico, um matemático que trabalhava para a British Airways. A primeira aplicação do preço dinâmico foi para vender poltrona de avião. Vocês sabem que poltrona de avião, dificilmente duas pessoas vão pagar o mesmo preço. Dificilmente, porque o preço é dinâmico. O preço varia de acordo com várias circunstâncias. Inclusive se o voo costuma ser pontual ou não. Se o voo é pontual, o preço pode ser mais barato. Se o voo tem histórico de atraso, o aeroporto fecha, a época do ano, eles sabem quando chove, quando não chove, então ele pode calcular o preço considerando variáveis que a gente não tem acesso. Então foi um matemático da British Airways que desenvolveu a ideia do preço dinâmico, que hoje é um caso de sucesso. Todo mundo está aplicando preço dinâmico, que os árabes já conheciam lá dos mercados, que é a questão do interesse, oferta e procura. Muito bem. Então, quando você fala, eu acho que essas empresas, aí o que a legislação brasileira faz, por exemplo? Você tem, e hoje todas as plataformas estão, de fato, fazendo o cumprimento da legislação, no sentido de que você tem que notificar, imediatamente notificar a empresa, para que ela determine a retirada da publicação que você considera abusiva, fraudulenta, etc. E eles fazem uma apuração. Agora, o dano provocado por aquilo, por exemplo, outro dia tinha um cidadão vendendo no Instagram material esportivo usando a marca da Strava. Vocês conhecem o Strava? É um aplicativo, até isso é estrangeiro, é um aplicativo para corrida, para esporte, de modo geral. E o cidadão estava vendendo, botou lá Strava, e estava vendendo coisa, mas óbvio, não estava vendendo nada, né? Estava tomando dinheiro dos outros, golpe, na internet, usando a marca do Strava. E aí você comprou. O Instagram tem responsabilidade? A meu ver, tem. Por quê? Porque antes de colocar... aí tem que fazer uma diferença, né? Era anunciante, tá? Então ele pagou ao Instagram, isso aparece lá, é publicidade. Então ele pagou o Instagram. Então ele se identificou para o Instagram como sendo Strava, ou com a marca Strava. O Instagram, no mínimo, teria que ter o cuidado de saber, peraí, mas você é representante do Strava no Brasil, por que você usa a marca Strava? O YouTube com direito autoral. O YouTube teve muito problema com direito, tanto que eles lançaram o YouTube, esses caras estão sempre à frente da gente, né? O que eles fizeram? Eles lançaram uma plataforma que você quer fazer um vídeo. O Instagram agora está fazendo isso também, né? Quando você publica, ele te oferece, ele paga o direito autoral daquelas músicas. Ele monetiza. Inclusive, eles são tão espertos, eles vão vendo quais das músicas mais escolhidas. Quando você faz uma publicação no Instagram, escolhe uma daquelas músicas que ele te oferece. Ele sempre te oferece, em primeiro lugar, as mais procuradas. E aí, se você for procurando lá, você acha lá um Chopin, lá no final da fila, uma ópera, uma coisa assim. Mas tem tudo. E eles pagam lá aos detentores dos direitos autorais. O YouTube também está oferecendo isso. Você quer fazer um vídeo, quer botar uma música, aí você pegava e hackeava uma música qualquer. Não. Ele te oferece uma biblioteca que ele já
tem o direito autoral regularizado, e aí ele te oferece. Então, como eles fazem tudo isso, eu acho que eles também têm responsabilidade se eventualmente você sofrer algum dano. As empresas têm sido incluídas no polo passivo das ações, tá? A Meta, né, que controla Instagram, Facebook e WhatsApp, né? O Google é o mais refratário, porque o Google vem como sempre com um discurso, a defesa do Google, que eu não sou nada, eu sou um buscador. Oi? Um buscador ou um oferecedor? Eu nunca vi ninguém mais oferecedor do que o Google. Você busca um negócio no Google e depois aparece a oferta em outros lugares. Mas com base em quê? Com base na pesquisa que você fez no Google. Ou seja, ele vendeu aquela tua pesquisa para alguém. Então, quando você... Aí volta ao preço dinâmico. Quando você vai comprar um negócio, às vezes vale a pena até usar o anônimo, né? Você sabe que você pode usar a aba anônima. E se você procura muito um produto, tá? Sem usar a aba anônima, ele sabe o teu IP, ele sabe quem você é, ele sabe a sua idade, ele sabe o teu poder aquisitivo, ele sabe quanto ele pode dizer para o cliente dele, que é o cara que vai te vender o tênis, vai te vender a roupa, vai te vender, quanto que o cara pode te cobrar. Entendeu? Então, esses mecanismos, se eles têm esses mecanismos todos, é o que a gente chama de induzimento ao consumo, tá? Porque você está sendo induzido a adquirir coisas que talvez você não quisesse. Essa cheia da vida, esses negócios, né? Te oferece umas coisas, você fala assim, puxa, como eu vivi até hoje sem ter isso. Aí você fala assim, eu nunca precisei disso, né? Depois você compra. Aí vai para uma gaveta qualquer lá, aquela coisa que você nunca precisou, mas você achou que precisou porque aparece bonitinho, não sei o que. Aí você... As fotos, então, são danadas, né? Tem que olhar a descrição do produto, o tamanho, a foto é linda, o negócio é desse tamanho. Aí vem estatueta. Esse tamanho assim. Mas a foto, uma estatueta do Buda, não sei de quê. Aí vem lá, é uma estatueta, de fato. É uma estatueta. E você vai ver a descrição, está lá. Tem 1 centímetro por 30, entendeu? Na descrição está correto, mas a foto parece um negócio maravilhoso, e é uma porcaria. Né? Baratíssimo, comprei um Buda por R$10. Sim, mas Um comentário interessante, porque no comentário que lembra da gente, né, tem uma frase que diz assim: se você não está pagando pelo produto, então você é o produto. E acho que isso vai de alguma forma em conta do que disse o Cláudio em resposta ao Tiago. E é interessante também, essa referência de que hoje os próprios robôs eles estão fazendo essas análises. Né? Então, por exemplo, você coloca um vídeo lá no YouTube, a verificação de violação de direito autoral é feita pelo robô. Então, de alguma forma, se há essa preocupação em criar esse mecanismo para impedir que o direito autoral seja violado, caso esse mecanismo não funcione, de fato é difícil excluir a responsabilidade, por exemplo, nesse caso do YouTube, ainda que isso tenha que avançar muito dentro da perspectiva normativa, né? Até porque temos que, talvez, ter uma legislação específica sobre isso. Mas vamos lá, mais alguma pergunta? Boa noite, eu me chamo Vitória e eu queria uma opinião se, com a inovação tecnológica, os casos de maior repercussão exercem influência sobre o Tribunal do Júri. Ótimo. Isso aí, uma vez eu tive lá na PUC, no Rio, que a monografia dela, o TCC dela, o curso era exatamente sobre a influência da mídia no julgamento do Tribunal do Júri. Várias pessoas escreveram sobre isso e a pesquisa dela ficou muito legal e ela conseguiu demonstrar exatamente situações onde aí não é só a questão de inovação tecnológica, né? Você tem várias situações em que o clamor público influencia muito Eu vou contar um caso. Problemas tecnológicos, né? Problemas tecnológicos. Sei. Alô? Não sei nenhuma inovação tecnológica lá no interior do estado. Uma mulher foi morta. A mulher
Ela chegou no meu gabinete e dizendo que eu queria separar do marido, mas o marido tinha dito que ia matá-la. E eu disse a ela, olha, procurei tomar cuidado, tal, apresentei para a defensora, etc. Passou um tempo, já tinha até alguns meses, ela marcou para a defensora, e quando ela saiu da defensoria, andando pela rua, indo para casa com a filha, o marido matou-a na frente da filha. Bem, aí todo mundo sabia quem era o cara e tal, prendemos o cara foi preso e tudo. Fomos ao júri. No primeiro julgamento, o júri reconheceu o homicídio privilegiado. Não é possível. E o réu foi condenado, mas foi solto. Eu recorri, fui ao tribunal, consegui reverter, ele não fugiu, evidentemente. Foi preso novamente. Fomos ao segundo júri, tudo isso muito rápido, porque no interior e tal. E no segundo júri ele foi absolvido. E aí era o segundo júri, legítima defesa da honra. Tal. O que levou o jurado a absolver o réu com a tese da legítima defesa da honra? As senhoras da comunidade, as mulheres cujos maridos tinham casos com essa moça que foi assassinada. A comunidade entendia que o marido, e uma das senhoras tempos depois, que ele já deveria ter matado aquela mulher há mais tempo, para a tranquilidade das suas famílias. Então, a questão tecnológica apenas dá mais agilidade a esse processo de formação de uma mentalidade dentro de um grupo de pessoas. Não é? Então, a imprensa, estávamos falando aquela vez lá no Tribunal do Júri, naquele evento, não é? Exatamente sobre o caso do Euclides da Cunha, a situação. Então, o clamor público é muito influenciador da decisão do júri. O clamor público é, de fato, influenciador. E esse clamor se exacerba pela imprensa. Todos aqui devem lembrar do caso da Escola Parque, não foi, né, que acabaram, na verdade, não era júri, mas, enfim, a questão de se considerar como criminosos pessoas que não eram a partir de uma falsa imputação. Tivemos hoje também há notícias aí de situações de pessoas que são apontadas como sequestradoras. A mulher sequestrou, e as pessoas queriam linchá-la, ou lincharam. Então você há uma possibilidade hoje de você propagar com maior rapidez uma versão de uma história, não é? Uma narrativa, como se gosta de dizer. Não é? Então, eu acho que a agilidade das redes sociais, desses mecanismos, é muito maior que a da própria imprensa convencional. Mas, de qualquer modo, todos esses mecanismos são influenciadores da vontade soberana do júri. E o júri é soberano, o júri decide, não tem nada a fazer, o júri dissolveu, reconheceu legítima defesa da honra, né? E pronto, o réu está absolvido, né? E a mulher morreu. Ou seja, ela pagou com a vida por ter um comportamento que era considerado pelas outras mulheres da comunidade como um comportamento inadequado, né, que mereceria a pena de morte. Então, essa soberania do júri, obviamente, é um tema interessantíssimo e que passa, obviamente, Então, tem réus que já vão para o banco dos réus condenados, que sabem que toda a comunidade, e aí a comunidade agora ganha uma dimensão muito maior, né? Então, esse é um problema que a gente enfrenta, com certeza. Ótima questão essa. Bom, muito obrigado. Acho interessante, uma palestra de inovações tecnológicas, temos a revolução dos microfones, então acredito que talvez seja mais interessante caminharmos para o nosso final. Pois é, bateria. Mas, bom, não poderia deixar aqui
de agradecer mais uma vez ao Cláudio Luiz Braga Delor pela presença, pela grande palestra. Eu tenho certeza que muitas dessas discussões ficarão para que possamos também levá-las para a sala de aula e realmente, como disse, não falo nem mais em décadas, estamos falando em meses, dias. Muito em breve, toda essa tecnologia estará muito mais presente do que já temos nos dias de hoje. Agradeço também aos professores presentes, todos, na pessoa da professora Adriana, vice-diretora do Centro de Ciências Jurídicas, e, claro, a todos os nossos alunos e convidados que permaneceram até o final dessa nossa palestra. Então, agradecendo mais uma vez a todos, considero encerrada as nossas atividades. Muito obrigado.